condições para prosperarem. A corrosão do pensamento institucional, vigilante, e a dizimação até ao absurdo dos argumentos de linearidade causal percorre a sua obra. Em resposta à pergunta, como partes para o poema, Rui Costa declarou: parte sempre aos esses para despistar os polícias. E este é uma análise da poesia, está dividida, penso eu, em 4 ou 5 partes. Como nós vamos fazer aqui um pandan, eu vou ler agora a primeira parte, depois há uma interrupção, falamos dos poemas e dos autores queridos ao Rui e depois vamos intercalando. Esta primeira parte eu chamei a luta contra a coerência a favor do lado menos visível do assunto, dos atos possíveis esquecidos. O ataque aos objetos por ângulos inesperados integrava, nas palavras do próprio Rui, uma demanda por atos possíveis esquecidos. Conforme explicou em correspondência, quando estávamos a escrever a peça Desligar e Voltar a Ligar, e tínhamos chegado a uma situação em que as personagens, entre as quais havia uma Alice como heroína, uma Alice que tentava ser diferente do mundo e não conseguia, e às tantas encontra um nerd chamado Zippo. Era uma peça para crianças em idade escolar, para adolescentes, e os dois conseguem desligar os atalhos que orientam as conexões do mundo. O problema que se nos separou é o que é que devíamos fazer a seguir. Muito bem, desligámos o mundo, mas o que é que acontece depois? E o Rui escreveu isto: passando ao mundo pós-saturação esvaziado e depois para o esvaziamento. Eu não gosto dos cenários apocalípticos de muita ficção científica. A resistência dos materiais tem ficção científica como eu acho que ela podia ser. Não gosto daqueles cenários de carros amontoados e casas e cidades feias ou desertas com ou sem vírus. Isso é tretas. Se for a ficção científica dos Flintstones, ainda vá. É difícil explicar este propósito. Em termos de feeling, vou tentar. Por exemplo, às vezes tenho uma torrada grande na mão, com muita manteiga, ainda muito quente, e apetece-me pressioná-la contra a cara e ficar assim durante alguns minutos, enquanto a outra pessoa vai tomando o café com leite. Para mim, ficção científica é isto: recuperar, aproveitar, experimentar pela primeira vez os atos possíveis negligenciados. Negligenciados porque a torrada é para comer, e comemos porque a seguir vamos sair para trabalhar, etc. Isto que vem a seguir tinha a ver com ele ter sugerido camarões, as pessoas a tomarem duche com camarões. Eu não estava a perceber muito bem a lógica e, aliás, nós desistimos da ideia. Mas ele diz: pensa em camarões que dão duche às pessoas, não sei bem porquê. Talvez seja porque são primitivos, interessantes enquanto objetos. Têm olhos e patas gadanhas bem desenhadas. Quem sabe se não dão para pegar na alface melhor do que os instrumentos do IKEA. Não são de aço inoxidável nem de alumínio. São feitos de células. Deus tem medo de lhes pegar. Deus transformou-se no mariquinhas. Agora usa muitas luvas. Entre outras coisas. Sabem amar, dizem. Eu sou alérgica a marisco. Quer dizer, o cenário esvaziado, com ou sem camarões, para mim não é nada chocante. Nem seres estranhos, nem máquinas. Embora um humano com dificuldades respiratórias possa respirar com recurso ajuda aos pulmões do seu cão, admitindo que o cão está disposto a isso. Mas aqui ainda não está dito, ou está, qual é o sentido desse esvaziamento. Está mais ou menos dito: recuperar, aproveitar, praticar pela primeira vez. Acho que acima disse isto mais ou menos assim: os atos possíveis esquecidos. Esquecidos desde o início do mundo. As pessoas nunca esfregaram a torrada com manteiga na cara. Não o fazer. Nunca o fazer é que é estranho. Ou seja, este mundo é que é estranho. Alice ou este mundo é que é estranho. Não que tenha camarões e chuveiros em posições diferentes. A minha ficção científica não se apoquenta com naves e lasers, porque no pequeno almoço já há que chega. Ora bem, com esta insistência no pequeno almoço, nós podemos pensar que há alguma
algum sentido possível para o título semi-irónico do livro de poesia do Rui Costa, O Pequeno Almoço, de Carla Bruni. Nesse livro existe um poema que eu gosto muito, Senhora de Londres Colhendo Limões, em que o limão é imaginado a um sol sem sede. Com um misto de evocação religiosa e pictórica, temos a Senhora de Londres, como podia ser a Senhora de Lourdes. No seu título, descreve-se o banal ato da compra de limões a um vendedor de rua. O poeta observador começa, porém, por defraudar as expectativas do quadro. Não, nem todo o limão é amarelo. Prosseguindo na sugestão do que pode acontecer quando a sede não é muita, o que eu entendo como uma metáfora da disponibilidade, onde por momentos se adivinha a possibilidade esquecida, a outra luz. Eu vou ler o poema. Senhora de Londres colhendo limões. Não, nem todo limão é amarelo. Quando a mão de alguém o toca e humaniza, pequeno Deus aos tombos do céu de um pensamento manual e exigente. Às vezes, quando a sede não é muita, do fundo é erguida à altura do olhar, e então, por mágica rotação da sorte que nos astros se reflete, encontra uma outra luz na mão, que o recebe e deposita em morada assaz prosaica e de plástico. Na vida, a caminho do futuro que ele nunca saberá onde fica, o limão continuará a ser inteiro e o seu sumo continuará a ser sumo, pela mesma sábia razão porque a história dos homens é sempre muito maior do que eles. Ora bem, há aqui uma atenção aos objetos que levou alguns dos críticos que se debruçaram sobre a poesia do Rui Costa a dizer que na sua poesia as coisas têm maior protagonismo que o próprio ser humano. No entanto, é o sujeito que está a comandar e a desregular esta sintaxe para a relacionar de outro modo e praticar algo que num outro poema ainda não publicado do Rui, A Boneca Visita ao Mosteiro, é chamado mecânica infusa. E neste poema eu acho que também vemos aquela arrogância ou necessidade ou desejo ou vontade ou pura carolice de o poeta se substituir a Deus sem, no entanto, ajustar contas com ele. Mecânica infusa, deixo, e quando chego é um promontório vasto, uma forma de ver o rosto que se estende até aos pés de Deus, essa boneca de circo sem orelhas, a que já me referia em poemas. Podia especificar: caixa torácica equilibrada pela contração do ar, ciclone de mamas e um pênis em forma de matriosca russa, começando por dentro. Um gajo começa a respirar com um pulmão e acaba a concordar com a membrana das árvores, ouvindo o peito inteiro nesse cantar de mares, tão negros, rodeados de palma. Eu penso que é extremamente poderosa a forma como se oscila de tom aqui entre o humor e o exaltado e o simplesmente prosaico, como a questão do recipiente de plástico. E por outro lado, há também na poesia, e para quem conheceu o Rui, na figura do Rui, uma violência, uma virulência contra a compostura, contra aquilo a que estamos habituados. E essa virulência pretende, de alguma forma, espatifar qualquer composição do belo e de coerência. E, portanto, este é o último poema exemplificativo disso que eu vou ler antes do Rui Amaral começar a ler. Os turistas. Estes são os turistas e vêm da Grécia para me ver. Não sabem que estou extinto há 1 milhão de anos.
e que me transplantei no vértice de uma estrela perdida no futuro, luzindo à nossa imagem. Eis os turistas, com suas rodas de fogo, como eles chegam afoitos e estacam diante das pedras desta cidade que apodrece junto ao rio, porque não sabe distinta forma de amar. São os turistas. Eles limpam as unhas às gaivotas, comem pasta de atum, enquanto apertam as sandálias e olham para mim. E levantam-se com o saco a tiracolo e empunham o arpão e perguntam se eu sou Herodes. E eu respondo-lhes que não, nem Platão. Nem o seu vizinho acidental que dominou a Lídia, nem o cavalo que decidiu morrer para ocultar a fuga do mestre rumo a estâncias balneares que não devem ser menosprezadas, mas que posso carregar, sim, no botão da máquina fotográfica. E eu caminho os passos necessários e, diante dos séculos que o universo não contempla, decepo-lhes a cabeça e volto para junto de mim, enquanto eles começam a escovar os cabelos das gaivotas e, entrando num tubo que César construiu, caminham às cegas para bem longe da cidade que apodrece junto ao rio. Bom, uma das coisas curiosas em relação ao Rui Costa, e estava há pouco a falar com a Maria sobre isso, é que ele nunca tinha pensado nisso antes de decidimos fazer esta sessão, é que ele raramente falava dos autores de que gostava. E esta semana fiz um exercício com o Laje, liguei-lhe para falar com ele e pá, quais eram os autores do Costa que eu não me recordo dele. Pá, e a única coisa que ele falou, o único autor em que ele falou num desses almoços que fazemos no Ceuta com alguma regularidade era o Daniel Maia Pinto Rodrigues, que foi o único tipo que ele referiu e que nós temos memória. E portanto, eu tive que fazer um exercício diferente, que é imaginar o que o Rui gostaria. Portanto, eu tinha a antologia do Daniel Maia Pinto Rodrigues, mas também a emprestei, não sei onde é que está. E portanto, vou ler alguns autores de que o Rui provavelmente gostaria. Isto é uma coisa um bocadinho pouco honesta, mas vamos fazer de conta, está bem? Então tem que ler 3 ou 4 ao mesmo tempo. Vou ter de ler 3 ou 4. Mas tem que ler 3 ou 4 ao mesmo tempo. Pois. Vou tentar. Em estéreo, pelo menos. Então vou começar pelo Daniel Armes, que eu tenho a certeza que o Rui gostaria. E vou ler um texto extraordinário de Daniel Armes. Não sei se alguns de vocês já ouviram aqui no Gato Valley, é possível. Que é um texto em que o Daniel Armes explica como é que nasceu, em que circunstâncias é que nasceu. O Daniel Armes é um autor russo das vanguardas do princípio do século XX. E este livrinho saiu na Assíria Albin, quando a Assíria Albin era a Assíria Albin. E é uma tradução do Da Nina Guerra, de Filipe Guerra. Agora vou contar como nasci, como cresci e como se revelaram em mim os primeiros indícios de gênio. Nasci 2 vezes. Eis como tudo aconteceu. O meu papá casou com a minha mamã em 1902, mas os meus progenitores trouxeram-me à luz do dia apenas em finais de 1905, porque o papá exigia que o seu filho nascesse obrigatoriamente na passagem do ano. O papá calculou que a concepção tinha de acontecer no dia 1 de abril e, por isso, apenas nesse dia abordou a mamã no sentido de conceberem juntos uma criança. A primeira vez que o papá abordou a mamã foi no dia 1 de abril de 1903. Havia muito que a mamã esperava este momento e ficou muito contente. O papá, porém, estava numa disposição jocosa e não se conteve que não dissesse à mamã: 1 de abril. A mamã ficou terrivelmente ofendida e nesse dia não permitiu que o papá a conhecesse. Foi obrigado a esperar pelo ano seguinte. Em 1904, no dia 1 de abril, o papá voltou a abordar a mamã com a mesma proposta. A mamã, porém, não se esquecera do caso ano anterior e disse que não estava interessada em ficar numa situação estúpida
e não acedeu de novo às pretensões do papá. Por mais que o papá se enfurecesse, nada feito.